Já houve um tempo em que a Suprema Corte não era um bloco monolítico e político como é hoje. Um passado que os atuais ministros preferem esconder. Houve um tempo em que a Suprema Corte julgava casos de acordo com a legislação brasileira e os ministros batiam de frente com os próprios colegas quando entendiam que a decisão tinha motivações políticas. Acredite se quiser, mas houve um tempo no Brasil em que os ministros do STF ouviam aquilo que precisavam ouvir, principalmente da boca de outros ministros. Um dos maiores exemplos de quem costumava colocar os pingos nos is, certamente é o ex-ministro Joaquim Barbosa. O atual presidente do STF, por exemplo, o ministro Luiz Roberto Barroso, foi um dos magistrados que foram desmascarados por Barbosa ao fazer um julgamento político em vez de técnico. Então, o tribunal não deliberou no vácuo, ele não exerceu arbitrariedade. Os fatos são graves, são gravíssimos, de maneira que trazer para o plenário do Supremo Tribunal Federal um discurso político, puramente político, para infirmar a decisão tomada por um colegiado, num primeiro momento, confirmada em embargos de declaração, confirmada. Isso me parece inapropriado, para não dizer outra coisa, ministro Barroso. Só isso. Eu acho que Vossa Excelência pode ter a opinião que tiver a respeito e expressá-la. Claro. Que considere próprio expressar. Não, já me expressei. O que eu estou dizendo a sua decisão não é técnica, ministro. E é simplesmente política. Voto é isso que eu estou dizendo. É que... Agora, o que eu estou dizendo é que não há nada de técnico. A lei penal brasileira estabelece para o crime de quadrilha um mínimo de 1 e um máximo de 3. O tribunal não extrapolou esse parâmetro. Eu considero simplesmente isso. Aumentar 75%. 75%, isso é... Mas isso é manipulação, ministro. Mas eu não acho que eu estou certo. Outro exemplo de quem foi colocado no seu devido lugar enquanto Joaquim Barbosa ainda era ministro foi Gilmar Mendes. Na ocasião, Barbosa chegou a mencionar até capangas do Mato Grosso. Vossa Excelência não tem condição de dar lição a ninguém. E nem Vossa Excelência. Vossa Excelência me respeite. Vossa Excelência não tem condição alguma. Vossa Excelência está destruindo a justiça desse país e vem agora dar lição de moral em mim. Saia à rua, ministro Gilmar. Saia à rua. Ministro Joaquim, nós já superamos essa discussão com o meu pedido de vista. Não vê, Vossa Excelência não tem condições alguma, não tem nenhuma condição. Eu estou na rua, ministro Joaquim. Vossa Excelência não está, não. Vossa Excelência não está na rua, não. Vossa Excelência está na mídia, destruindo a credibilidade do judiciário brasileiro. É isso. Vossa Excelência, quando se dirige a mim, Vossa Excelência não está falando com os seus capangas do Mato Grosso, ministro Gilmar. Respeite. Agora, o caso de Gilmar Mendes é algo que realmente precisa ser estudado, porque o atual decano da corte, no passado, conseguia levar esporro até mesmo de outros ministros tão hipócritas quanto ele, como é o caso de Lewandowski, aquele que hoje é o ministro da Justiça. Eu, graças a Deus, não sigo o exemplo de Vossa Excelência em matéria de heterodoxia, viu? Graças a Deus. E faço disso um ponto de honra. Faço disso um ponto de honra. Está com vista ao ministro... ao ministro. Basta ver o que Vossa Excelência fez no Senado. Do Senado, basta ver o que Vossa Excelência faz diariamente nos jornais. É uma atitude absolutamente, a meu ver, incompatível. Incompatível com... absurdos que Vossa Excelência faz. Não, absurdos não. Vossa Excelência retire o que disse, porque isso não existe. Vossa Excelência está faltando com decoro, não é de hoje. E eu repilo qualquer... Vossa Excelência, por favor, me esqueça. Mas não pense que as ironias do destino acabam por aí. Esse passado que o STF de hoje esconde revela que o tal discurso de ódio, que hoje é uma das principais narrativas utilizadas para perseguir adversários políticos, era uma realidade dentro do próprio Supremo. E deixa de fora desse seu mau sentimento. Você é uma pessoa horrível, uma mistura do mal com atraso e pitadas de psicopatia. Isso não tem nada a ver com o que está sendo julgado. É um absurdo, Vossa Excelência, aqui fazer um comício cheio de ofensas,
Grosserias. Vossa Excelência não consegue articular um argumento, fica procurando, já ofendeu a presidente, já ofendeu o ministro Fux, agora chegou a mim. A vida para Vossa Excelência é ofender as pessoas, não tem nenhuma ideia. Não tem nenhuma ideia. Nenhuma. Só ofende as pessoas. Ofende as pessoas. Qual é a sua ideia? Qual é a sua proposta? Nenhuma. É bilis, ódio, mau sentimento, mal secreto. É uma coisa horrível. Vossa Excelência nos envergonha. Vossa Excelência é uma desonra para o tribunal. Uma desonra para todos nós. Um temperamento agressivo, grosseiro, rude. É péssimo isso. Vossa Excelência sozinho desmoraliza o tribunal. É muito ruim. É muito penoso para todos nós. Temos que conviver com Vossa Excelência aqui. Não tem ideia, não tem patriotismo, está sempre atrás de algum interesse que não é o da justiça. Uma coisa horrorosa. Uma coisa horrorosa, uma vergonha, um constrangimento. É muito feio isso. Isso é um Supremo Tribunal Federal. Presidente, eu estou com a palavra e continuo. Presidente, por favor. Estou com a palavra e continuo. Para o voto, então, não, estou com a palavra e continuo, presidente. Está suspenso ou não está? Está suspensa a sessão. Eu continuo com a palavra, presidente. Eu continuo com a palavra. Continuo com a palavra. Presidente, eu vou recomendar ao ministro Barroso que feche o seu escritório. Feche o seu escritório de advocacia. Pensa a sessão, dispensa a sessão. E o ódio entre Barroso e Gilmar não ficou restrito a essa ocasião, não. Em outro momento, Barroso endossou sua visão negativa sobre o colega. Vossa Excelência fica destilando ódio o tempo inteiro. Não julga, não fala coisas racionais, articuladas. Sempre fala coisa contra alguém, está sempre com ódio de alguém, está sempre com raiva de alguém. Portanto, não transfira para mim esta parceria que Vossa Excelência tem com a leniência em relação à criminalidade do colarinho branco. Imagine. Pois é, só que esses mesmos magistrados cujas atuações irregulares foram escancaradas pelos próprios colegas no passado, hoje são blindados não apenas pelos seus próprios companheiros de Suprema Corte, como ainda por outras instituições que, de uma forma ou de outra, acabam ganhando com a atual ditadura judicial.